desembargador eleitoral Gerson Fischmann, desembargador eleitoral Roberto Fraga, desembargador eleitoral Gustavo de Fenteller, desembargador Thomson Flores, Dr. Fábio Venzon, nosso procurador regional eleitoral, Dr. Rogério Vargas, que secretaria a nossa sessão por videoconferência na data de hoje, e também uma saudação a todos aqueles que estão em trabalho remoto ou ao vivo, para que essa sessão de julgamento se realize nesse período de pandemia que estamos vivendo. Nós temos uma pauta bastante leve hoje, e eu chamarei, então, primeiro o processo da pauta para julgamento, que se trata do processo 060-254573, um processo de prestação de contas de relatoria do desembargador eleitoral Silvio Ronaldo Santos de Moraes. Se trata, na realidade, de embargos de declaração na ação de prestação de contas do candidato, da candidata Sônia Maria de Aguiar Machado Schreiner, candidata a deputada estadual nas eleições 2018. Não há parecer, em se tratando de embargos de declaração, eu passo a palavra ao eminente relator. Eminente desembargadora presidente, desembargadora Marilene Bonzanini, na sua pessoa, saúdo a todos os colegas integrantes do colegiado, saúdo o doutor Fábio Venzon, procurador eleitoral, doutor Rogério Vargas, secretariando a nossa sessão, o Vinícius Cavalcante, que nos dá cobertura na técnica para a possibilidade desta sessão. O processo, embora se trate de embargos de declaração, ele é muito interessante e, de certo modo, eu até comungo com a indignação do Ministério Público, mas, lamentavelmente, eu já antecipo que os embargos não merecem acolhimento, porque o exame, quando do julgamento das contas, ele levou em conta a farta documentação acostada ao processo pela candidata, e que eu me permito e peço venham aos colegas apenas para destacar, porque formalmente perfeita a prestação de contas. Vejam bem, em primeiro lugar, aqui a questão envolve a candidata que, utilizando recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, ambos ou um ou outro, alugou a casa de seu marido na vigência da sociedade conjugal e lá estabeleceu o seu comitê de campanha. Mas o aluguel foi de R$4.000 e nos autos estão juntadas provas documentais irrefutáveis. Me permitam destacar, olhem só, em primeiro lugar, este gasto constitui, sim, gasto eleitoral. Está previsto no 37, inciso 3 e 6 da Resolução TSE 23.553/17. Também foram juntados recibos assinados pelo locador, dando conta dos pagamentos, cópias dos respectivos cheques nominais com observância da lei, comprovação de que o imóvel pertencia ao locador, termo de avaliação do imóvel compatível com o valor dos aluguéis que foram pagos, contrato de locação celebrado entre a prestadora e o locador, e também, vejam só, está nos autos, declaração entregue no processo de registro da candidata, informando que o comitê de campanha se localizaria no endereço do imóvel objeto da locação. Então, todas essas questões, amplamente examinadas no acordo, atestaram que formalmente a declaração se deu nos termos da lei. E, evidentemente, que as razões trazidas, em que pese altamente ponderáveis pelo ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, elas estão a destempo, porque o julgamento
já fora efetuado e nenhuma delas foram trazidas à tona quando o julgamento originário, tanto em primeira quanto em segunda instância, de sorte que aí extrapolam os limites de possibilidade de conhecimento da matéria na seara dos embargos de declaração. Eu digo ao ilustre representante do MP, em consideração ao trabalho desenvolvido no processo, que, lembrando das eleições passadas, por exemplo, nós tivemos famílias candidatas que declararam com contrato escritos 800 cabos eleitorais. Então, a questão dos cabos eleitorais é de uma série de procedimentos, e menciono formalmente perfeitos, menciono que nenhum de nós, vejam bem, se sensibiliza, realmente nenhum de nós estamos assim sujeitos a poder estabelecer uma condenação sem lei que o defina. E realmente, neste caso, embora comungando da excelente manifestação do MP, na verdade, ficou amplamente provado. Eu também me questiono, e talvez no sentimento do MP, em consideração o excelente trabalho sempre prestado pelo Dr. Fábio, é que aqui nós estamos no viés da moralidade. Será moral um candidato contratar a casa do esposo para que lá seja estabelecida a sede como foi feito neste caso? Pois bem, a moralidade não cabe a nós, neste processo, definirmos, mas dentro da lei as questões foram postas. Eu que me pergunto, não teria na comunidade uma outra casa para ser alugada com a mesma finalidade? Então, nós poderemos sim questionar os diversos ângulos da questão, como o fez muito bem o doutor Fábio, mas, à luz do processo, o exame exauriente que fiz quando do julgamento da prestação de contas não tutela agora as possibilidades de omissão ou contradição, que é a via estreita que precisamos observar quando o julgamento dos embargos de declaração. Então, respeitando a indignação, eu verifico que não há como prover os declaratórios, razão pela qual eu o estou rejeitando com os argumentos no voto, sob certa forma, até extenso, que eu disponibilizei anteriormente e que os colegas tiveram a oportunidade de examinar. Então, é como eu estou votando, eminente presidente, com as considerações postas no voto já distribuído. Ok. Desembargador eleitoral Gerson Fischmann. Senhora presidente, em seu nome, saúdo a todos os integrantes da Corte, nessa nossa segunda e histórica ainda sessão virtual. Uma saudação especial também ao ilustre Dr. Fábio, representando o Ministério Público Eleitoral, ao Dr. Rogério Vargas, aqui secretariando a sessão. Estou adiantando, presidente, que estou de pleno acordo com o voto muito bem fundamentado do eminente desembargador Silvio, porque estamos já em sede de embargos declaratórios. Mas quero apenas sublinhar, e também aí acho que todas as colocações do desembargador Silvio vêm a calhar, e também elogiar o trabalho e o denodo com que o Ministério Público se ouve, no sentido de que de lege diferenda se possa obter algo como eu chamaria provisoriamente de evitar o nepotismo locatício, porque efetivamente no plano ético e moral há uma séria suspeita de favorecimento e os recursos públicos não devem ser talvez alargados para essa situação. Todavia, ainda mais em se tratando de prestação de contas, nós estamos evidentemente jungidos às normas existentes e, portanto, como toda a comprovação lá na prestação foi absolutamente transparente, com todos os contratos e todos os documentos necessários, efetivamente não há como, nesse momento, dar até um caráter infringente aqui a esse declaratório. Por essas singelas colocações, acompanho integralmente o voto do relator.
E como vota o desembargador Roberto Fraga? Senhora presidente, receba outra vez mais a saudação, agora via online, a qual estendo aos caros colegas de colegiado, ao doutor Rogério Vargas, ao nobre doutor Fábio Vanson e aqueles que nos ouvem. Senhora presidente, eu tive um caso similar a esse que eu coloquei a essa corte, em que uma candidata alocou imóvel de uma filha, mas lá me parece que a transparência não estava presente. É lógico que isso é uma situação altamente preocupante para esses processos que estão sendo julgados e para os processos ou para os fatos políticos futuros. É evidentemente preocupante. Mas no caso em concreto, eu não vejo como não acompanhar o eminente desembargador Silvio de Moraes. Por tudo que foi colocado no voto, por tudo que foi apurado, até pelo estágio processual que encontra esse debate. Então, senhora presidente, com essas pequenas palavras, eu acompanho na totalidade o voto do eminente relator. Desembargador Gustavo Diefenteller. Eminente presidente, eminentes integrantes da Corte, eminente doutor Fábio, do Ministério Público Eleitoral, doutor Rogério Vargas, que nos secretaria, demais servidores do TRE que estão nos acompanhando e demais pessoas que estão nos assistindo. Presidente, a mim realmente aflige muito a situação posta sob o ponto de vista estritamente moral, e é evidente que nós estamos diante de uma imperiosidade de respeito à coisa julgada, já que na fase de conhecimento da prestação de contas, essas questões todas foram observadas e resolvidas, e não caberia mesmo, sob o ponto de vista processual, em sede de embargos de declaração, modificar o julgado que já foi posto. Mas me ocorreu que, para situações futuras, talvez possa nos ser útil uma providência que, ao menos, não foi mencionada, não sei se foi tomada, seja no juízo de origem, seja no eventual recurso, que eu acho que caberia em casos como esse, para nós espancarmos um pouco mais as nossas dúvidas em relação a esse aspecto da moralidade, exigir que venha aos autos da prestação de contas a contrapartida do locador, demonstrando que levou a sua declaração de rendimentos apresentada à Receita Federal esses valores auferidos a título de aluguel. Isso me parece que seria uma providência muito salutar e que poderia já nos ajudar muito o nosso conforto sob esse ponto de vista da moralidade, já que, sob o ponto de vista da estrita legalidade, está tudo ok, como muito bem posto pelo desembargador Silvio, demonstrado no seu voto e na análise que fez do processo. Mas há uma sugestão que eu deixo para casos futuros, de que se providencie nessa diligência de fazer com que venha aos autos da prestação de contas a comprovação de que o locador declarou ao fisco o recebimento desses aluguéis, porque, vejo, neste caso específico, R$4.000 não é um valor assim tão inexpressivo, e que não estou aqui de forma alguma botando em dúvida a boa-fé, nós temos que partir do pressuposto de boa-fé sempre, mas somados a eventuais outros rendimentos que certamente o esposo da candidata, no caso, tem, ele estaria obrigado à apresentação de declaração de renda à Receita Federal. Então, postas essas observações, singelas também, eu estou acompanhando o voto do eminente relator. E como vota o desembargador Thompson Flores? Senhora presidente, eu, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os colegas. Eu quero fazer um especial agradecimento à presença cumprimento à pessoa do Dr. Fábio Vanson, procurador regional eleitoral, do Dr. Rogério Vargas, que tem sido incansável conosco, bem como o nosso estimadíssimo servidor Vinícius Cavalcante, que está nos proporcionando essa sessão virtual. Eu quero registrar também os meus cumprimentos à atuação do Ministério Público, como foi pontuado pelo relator, mas, infelizmente, nós estamos aqui presos ao princípio da legalidade, Não há uma previsão legal expressa que possa atingir, digamos, essa situação. Acho que a sugestão do desembargador Diefenteller é bem interessante para os próximos casos, mas, no caso concreto aqui, nós não temos como julgar de forma diversa, estamos na sede de embargos de declaração. Agora, esse é um fato, como outros tantos, que comprovam como a realidade, muitas vezes, atropela o legislador. Ela realmente
a lei muitas vezes já nasce velha. Me parece que esse é o caso. Então, com essas singelas considerações, eu acompanho integralmente o voto do relator. Desembargador André Vilarinho. Eminente presidente, saúdo a Vossa Excelência e também em seu nome saúdo todos os eminentes colegas desembargadores integrantes desta corte. Minha saudação ao Ministério Público, na pessoa do Dr. Fábio Venzon, aos servidores do TRE, na pessoa do Dr. Rogério Vargas, que secretaria esta sessão, e também endosso a todos cumprimentos e reconhecimento pelo trabalho que vem sendo feito pela Corte, no sentido da sua área de TI e áreas de apoio, em possibilitar e viabilizar a realização das sessões virtuais. Em relação ao caso, eminente presidente, não vou me tornar repetitivo, o voto do eminente relator é um voto longo, fundamentado, enfrentou todas as questões pontuadas pelo diligente Ministério Público, a quem aqui eu saúdo novamente, de um modo especial, o Ministério Público, de forma diligente, busca ainda a revisão do julgamento. No entanto, nós estamos em sede de embargos declaratórios e já não cabe mais nesta fase, com os elementos que foram postos, e diante da alegação de omissão do julgado, que nós possamos eventualmente rever as questões de mérito, inclusive questões como bem o colega Gustavo Diefenteller, desembargador eleitoral, trouxe, que para casos futuros, sim, seria no momento adequado, na ação própria, vai ser mais uma oportunidade de se questionarmos a questão. Como também deve ser questionado, como muito bem aventou o eminente relator, a questão da moralidade. Nós agora estamos adstritos aos embargos declaratórios e à alegação do Ministério Público de omissão do julgado. E não houve, com a máxima vênia ao ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, não houve, como o eminente relator enfocou e enfrentou todos os pontos, novamente, do julgado. Então, eu, com essas singelas palavras, acompanho integralmente o voto do eminente desembargador Silvio de Moraes. Se me permite, eminente presidente, para confortar e ratificar a oportuna sugestão do desembargador Gustavo, o Ministério Público, nas suas razões, ele aduz o que é muito importante também, ele diz assim, é que deveria a prestadora, a fim de comprovar que o bem também não era de sua propriedade, ter trazido elementos mínimos atinentes a data da construção do prédio alugado, b, regime de bens do casamento, c, a data do início do vínculo conjugal. Tudo oportunamente a ser examinado, mas, infelizmente, no momento próprio. Obrigado. Ok. Então, proclamando o resultado, por unanimidade, rejeitaram os embargos declaratórios. O próximo processo se trata de prestação de contas de partido político, órgão de direção estadual, é processo 060-315978, de 2018, do Partido Progressistas PP de Porto Alegre. Relator, o desembargador eleitoral Gustavo Alberto Gastaldi Fenteller. Eu perguntaria ao doutor Fábio Venzon se deseja se manifestar relativamente ao processo de prestação de contas. Senhora presidente, esse processo, o parecer é pela aprovação, então não vejo necessidade de sustentação oral por parte do Ministério Público. Ok. Concedo a palavra ao eminente relator, então. Excelentíssima senhora presidente, renovo as saudações já feitas anteriormente e peço escusas que eu vou ter que ficar com o rosto um pouco de lado para a câmera, para a tela, porque estou trabalhando com outro computador aqui ao meu lado, onde eu tenho o material de apoio, inclusive o meu voto.
Da mesma forma. Da mesma forma, acredito que praticamente todos nós estamos nessa situação. Então, o processo é muito singelo, uma prestação de contas do PP, Partido Progressistas do Rio Grande do Sul, relativa às eleições de 2018. O exame dos autos demonstra que o partido e seus respectivos dirigentes instruíram o processo com todos os documentos necessários à apreciação das contas, razão pela qual foi expedido parecer técnico pela SCI, concluindo pela aprovação. Assim, não há mácula a afetar a demonstração contábil. As contas mostram-se regulares e merecem ser aprovadas por este tribunal. Ante o exposto, voto pela aprovação das contas do Diretório Estadual do Partido Progressistas do Rio Grande do Sul, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativa às eleições de 2018, senhora presidente. Ok. Desembargador Thompson Flores. Relator, senhora presidente. Desembargador Vilarinho. Eminente presidente, eu estou acompanhando integralmente o voto do eminente desembargador Gustavo, no sentido de aprovar as contas do partido, do Diretório Estadual do PP. Desembargador eleitoral Silvio. Um relator, presidente. Desembargador eleitoral Gerson. Também, de acordo. Ok. Desembargador Roberto Fraga. Acompanho o eminente relator, senhora presidente. Ok. Então, proclamando mais uma vez o resultado, a decisão é unânime, no sentido de aprovar as contas nos termos do voto do relator. Essa seria a nossa pauta de hoje. Eu agradeço a colaboração de todos, cumprimento mais uma vez os que nos acompanham pelo canal do Tribunal Regional Eleitoral no YouTube e adianto que a próxima sessão acontecerá amanhã, dia 27 de março, às 14 horas. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, a todos. presidente. Boa tarde. Boa tarde. Até mais. Boa tarde a todos. Cuidem-se.